Sem dúvidas, esse é o roteador Gigabit com o melhor custo-benefício do mercado no momento. Esse é o TP-Link Archer C80. É um roteador AC1900, passa muita velocidade. Para vocês terem uma ideia, no cabo nós conseguimos passar mais de 900 MB aqui e sem fio mais do que 600 megabits por segundo. Ele também é um roteador que tem alta potência de sinal, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Vamos conferir tudo nesse vídeo. Esse é o segundo vídeo que eu trago do C80 aqui no canal, porque o primeiro eu trouxe no ano de 2020 e tinha pouco tempo que ele tinha sido lançado. Se eu não me engano, na época que eu publiquei o primeiro vídeo, ele custava ali em torno de R$600. E hoje você encontra ele por pouco mais de 300. Eu vou deixar todos os links aí na descrição para comprar com segurança em lojas confiáveis e com o menor preço. Mas antes de conferir, assista o vídeo para você entender por que ele é o melhor custo-benefício hoje. Então vamos lá, falando de velocidades teóricas, em 2.4 GHz, ele pode alcançar até 600 megabits por segundo e em 5 GHz até 1.300 megabits por segundo. 2.4 padrão N Wi-Fi 4 e 5 GHz padrão AC Wi-Fi 5. E daqui a pouco a gente testa isso na prática. Ele possui uma CPU de 1.2 GHz, faz MU-MIMO 3x3. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos roteadores hoje no mercado, roteadores intermediários, fazem MU-MIMO 2x2. E ele sendo 3x3, ele consegue se comunicar com mais clientes aí na sua rede, mantendo a qualidade. E aí você tem um ganho no tempo de resposta, em download. Ele também tem uma tecnologia chamada Beamform, que vai identificar os clientes e concentrar o sinal para cada um deles. Como falei, tem uma ótima potência na transmissão do Wi-Fi. Ele tem uma tecnologia também chamada Airtime Fairness, que melhora a eficiência da sua rede. Se você tiver dispositivos antigos, por exemplo, que às vezes causam uma lentidão na rede, essa tecnologia impede que esses dispositivos antigos causem essa lentidão na sua rede. Além do mais, é um roteador que traz uma porta WAN, onde você recebe a internet, e 4 portas LAN para você distribuir essa internet para até 4 clientes via cabo. Tem o botão para ligar e desligar, que é o local que você encaixa a fonte. Temos aqui um botão, acho que não vai dar para ver aí, um botão para ativar ou desativar o WPS e o botãozinho de reset. Ele tem um design até que bem bacana. Aqui embaixo eu já consigo ver um dissipador de calor. Você pode também fixar ele na parede através de parafusos. Aqui na frente você tem alguns LEDs indicadores. Daqui a pouco eu vou ligar, vai dar pra gente ver melhor. E não comentei, mas vocês já viram aí, né? São 4 antenas. Além do mais, desde a publicação do primeiro vídeo, ele já recebeu atualizações. Então nós já temos aqui WPA3, que é o padrão de segurança mais recente. Ele também ganhou a função One Mesh. Ele é um roteador mesh, compatível com essa rede mesh patenteada da TP-Link. Você consegue usar um roteador como o C80 na sua rede e outros repetidores mesh compatíveis com a mesma tecnologia. Aqui no Brasil, por exemplo, homologado, nós vamos ter o RE200 versão 5. Outra função também que ele recebeu com atualizações foi a função de repetidor. Então agora é possível também usar o C80 como repetidor Wi-Fi. Ele também tem a opção de você transformar ele em um ponto de acesso, em um AP, e tem também tecnologia Agile Config usada por provedores de internet. De fato é um roteador cheio de vantagens. Agora eu já vou ligar ele aqui pra gente fazer os testes, hein? Algo que se destaca nele também é o sistema muito fluido. Você altera uma configuraçãozinha lá, salva, tudo acontece muito rápido, você não precisa ficar esperando aquele tempo todo até aplicar, roteador reiniciar. Aqui é bem rápido. Vamos fazer aqui o primeiro teste via cabo. Cabo conectado. E vamos lá, galera. Olha aí, bateu 916 MB em download. E 930 em upload. Isso é porque eu tô com outro roteador aqui ligado à minha rede sendo usado também. Antes de testar o Wi-Fi, se você não conhece, a TP-Link também tem um aplicativo bem intuitivo, que é o TP-Link Tether. Olha só. Então aqui eu tenho monitoramento, tem várias opções aqui que eu posso usar nesse aplicativo, como controle dos pais,
diagnóstico da rede, posso ativar a rede de convidados, controlar os LEDs se você quiser deixar eles apagados, dentre outras opções. Agora sim, vamos testar então, começando aí com a rede de 2.4 GHz. Já estou conectado aqui ó, no meu S20 FE e vamos lá. E olha só, passando mais de 100 MB em download em 2.4 GHz, viu? Então deu 115 em download. Eu acho que upload também vai ficar acima, hein? 127 megabits por segundo em upload. Excelentes velocidades. Vamos testar agora a rede de 5 GHz. Conectado. Vamos lá. E olha aí como falei para vocês, hein? Mais de 600 MB no Wi-Fi. Bateu 610 em download. Upload também ficou próximo de certa forma, né? Vamos mais uma vez aí só para garantir. Agora já ficou aí 594. Upload deve subir, hein? Quase 600. Vamos conferir isso no iPhone. Estou aqui com o iPhone 11. Vamos lá. Ó, no iPhone tá mais rápido, hein? Caraca, 652 em download. E 670 em upload. Top demais essa velocidade. Só para finalizar esses testes de máximas velocidades, vamos dar uma olhada ali no meu computador, que eu tenho uma plaquinha de rede sem fio ali, AX Wi-Fi 6, e ali também passa muita velocidade. Então vamos lá, ó. Primeiro conectado aqui na rede 2.4 GHz e iniciar. E olha aí, batendo 180 quase em download na rede de 2.4 GHz. Na verdade bateu 200, cara, olha isso. Upload também vai ficar acima de 100 megabits por segundo. É isso aí, ó, 110 MB. Agora vamos lá conectar em 5 GHz. Conectado, bora lá. E olha só, já chegou aí nos 600 MB. Pelo visto, vai ficar bem próximo do que nós testamos lá nos smartphones. Então deu 622 em download, 620 em upload. Vamos testar agora essa velocidade e alcance. Então, como vocês podem ver, conseguimos ótimos resultados nas velocidades máximas, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz, nos dois smartphones. Todos os locais de testes aqui no apartamento foram estrategicamente pensados, visando sempre o maior número de barreiras. O primeiro teste foi no banheiro da suíte, que fica a 9 metros do roteador e possui 3 paredes como barreira. Em 2.4 GHz eu consegui o máximo de 92 megabits por segundo em download e 60 em upload. Em 5 GHz eu consegui incríveis 416 megabits por segundo em download e 197 em upload. Aí fui lá para a Copa, mais distante, mais barreiras. Em 2.4 GHz consegui o máximo de 51 megabits por segundo no iPhone em download e 27 em upload com S20 FE. Em 5 GHz os testes no S20 FE se destacaram. Eu consegui 153 megabits por segundo em download e 44 em upload. Aí fui para a cozinha, que é o local onde tem o pior sinal Wi-Fi aqui do apartamento, porém a rede 2.4 GHz se manteve com uma ótima qualidade e eu consegui o máximo de 60 MB em download e 25 em upload. Em 5 GHz não ficou tão diferente de 2.4, conseguiu o máximo de 63 megabits por segundo em download e 18 em upload. E por fim foi lá na área de serviço, a 12 metros do roteador em linha reta, também é bem distante, porém temos menos barreiras aqui. Em 2.4 GHz eu consegui o máximo de 69 megabits por segundo em download e 39 em upload. Aí em 5 GHz consegui incríveis 304 megabits por segundo em download e 168 em upload. Galera, C80 colocou muitos concorrentes no bolso com esses testes, viu? É claro que a gente não olha só isso nos roteadores, mas isso tem um grande peso, não é verdade? Inclusive vocês ficam me pedindo para fazer ranking de roteadores. Só que complica um pouco porque alguns roteadores eu testei no antigo apartamento que eu morava. Aí eu poderia talvez fazer um ranking de máximas velocidades.
Mas também não é bem por aí, porque às vezes o roteador a gente pode conseguir ter um bom resultado estando próximo a ele, mas aí depois de uma, duas barreiras, as coisas já mudam completamente. Então o que eu aconselho vocês fazerem é pegar todos os roteadores que eu já testei, por exemplo, nesse apartamento e comparar ali os testes. Se tiver dúvida entre algum que eu já testei lá no antigo, aí você compara mais ou menos quantidade de paredes. Lá, por exemplo, se eu não me engano, era 80 metros quadrados. Aqui no novo gira em torno de 130 metros quadrados. Mas vamos lá, voltando aqui para o C80. Tem gente que tem dúvidas entre ele e o C6. É claro que o C6 é inferior, é até mais barato, né? C80 é melhor. Asus RT AC59U, se você comparar os testes aí, C80 colocou ele no bolso. WS5200 da Huawei, C80 também coloca no bolso, comparando os testes. Eu cheguei até a comparar os testes dele com o MR70X, que é um roteador de entrada Wi-Fi 6 da Mercosys, que também é uma marca da TP-Link. Na maioria dos testes o C80 levou. Mas lembrando que o Wi-Fi 6 tem outras tecnologias envolvidas, não é sobre máximas velocidades. Só estou querendo dizer que nessa faixa de preço, hoje está custando R$ 339, é difícil você encontrar um roteador que vai superar ele. Por isso ele é um grande custo-benefício hoje. Para que ele fosse perfeito, era só ter porta USB e possibilidade de formar um mesh com outro C80 ou com outros roteadores TP-Link. E sabemos que ele só forma um mesh com repetidores One Mesh compatíveis. Mas não é só ele, vários roteadores da TP-Link que possuem One Mesh, só é possível formar essa rede com repetidores. Só pode ter um roteador na rede. Lembrando que é para formar a rede mesh, mas nada impede você de ligar outros roteadores aí no modo ponto de acesso, por exemplo. Ou seja, você vai ter outras redes e não uma rede unificada. Mas é aquele negócio, ele tem um ótimo alcance e em relação a esse alcance e velocidades alcançadas, ele até bate de frente com roteadores que têm especificações melhores. O design e construção do C80 não é de um roteador tão premium e também nem tão custo-benefício. Tá ali na média. Tem um sistema e aplicativo bem completo e claro, é um roteador que eu indico e já falei no vídeo, os links vão estar aí na descrição para você comprar com os melhores preços e segurança. Diante de todos os pontos positivos desse roteador, é difícil ter algum hoje que bate de frente com ele em relação a custo-benefício, em relação ao preço. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo que vale muito a pena você compartilhar com aquele amigo seu que tá passando raiva com Wi-Fi na casa dele, tá? Me acompanha mais de perto lá no Instagram e temos uma comunidade e canal lá no Telegram, vai estar tudo aí na descrição para vocês. Clica aqui embaixo para ver revisões de outros roteadores e aqui em cima para acompanhar o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.